Se eu resolvi já a aula passada, me avisa, porque eu não lembro. Ó, tem esse daqui. Vocês estão vendo? Três esferas de cobre idêntica. Nós resolvemos esse exercício? Não, né? Então vamos resolver. Vamos lá. Então, tá lá, olha. Acompanhe comigo. A leitura é a seguinte, ó. Três pequenas esferas, né? De cobre. Importante é que tem que ser idêntica, de mesma massa, né? Tá bom? E mesmo condutor. São utilizados no experimento. A primeira, denominada A, está inicialmente com carga 2,4 nanocoulomb. Ó, vamos começar aqui. Vou dobrar essa tela. Ctrl D. Então vamos começar. Então eu tenho, ele diz o seguinte, olha, você tem três esferas. Não sei por que eu não estou conseguindo. Meu Deus, acontece umas coisas que não consigo entender. Então é o seguinte, ó, vamos lá. Então ele diz que ele tem três esferas idênticas, né? E que a A tem 2,4, não é? Nanocoulomb. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, ó, é lembrar que isso aqui, ó, nano, é o seguinte, ó, é assim, ó, é 10 a menos 3 mili, 10 a menos 6 micro, 10 a menos 9 nano, 10 a menos 12 pico. A segunda, essa daqui é A, essa daqui é B, diz que está neutra. E a terceira, né, está eletrizada inicialmente com menos 4,8 nanocoulomb. Não precisa nem fazer transformação, porque como todas são iguais, nós vamos trabalhar, por enquanto, na mesma unidade, né? Vamos prestar atenção. Alguém chamou aqui, deixa eu ver. Alguém me chama no WhatsApp, para mim fica difícil. Muita tela. O Wi-Fi caiu, está instável. Tentem assistir. Façam um esforço. Vou gravar a aula. Mas não é porque eu vou gravar a aula que você não tem que assistir. Tem que assistir porque a gente grava e tem muita coisa que eu corto, né? Aí ele diz o seguinte, olha, né? Em um dado instante são colocados em contato, presta atenção agora, ó, entre si A e B, após o equilíbrio, porque é uma conservação de energia, não vai perder não, não vai criar novos elétrons nem perder elétrons, vai manter a mesma quantidade de elétrons, certo? Aí separa A e B, então coloca em contato B e C. Aí no final quer saber o seguinte, né? O que acontece com a esfera C? Se ela ganha, se ela perde, etc. Bom, a primeira ele coloca em contato A e B, certo? Então veja, esse daqui tem 2,4 nanocoulombs. Eu vou fazer uma pergunta e vocês têm que responder para continuar o exercício, né? Quem tem mais elétrons, A ou B? Quando eu tenho um corpo e esse corpo ele é neutro, ou seja, não está eletrizado, número de prótons é igual ao número de elétrons.
Quando o número de prótons é maior que o número de elétrons, ele é positivo. Quando o número de prótons for menor que o número de elétrons, é uma carga negativa. Então veja, um corpo dentro, assim, ó, eu tenho prótons e elétrons, né? E nêutrons também, né? Então, quando esses sinais de menos forem igual ao sinal de mais, ele é neutro, né? É neutro. Se eu tenho mais sinal de mais do que de menos, ela é positiva. Se ela tem mais sinal de menos, né? Tá vendo? Do que essa daqui, então ela é negativa. Entenda o seguinte, olha, A está eletrizado com uma carga de 2,4 nanocoulomb, né? Tá certo? Então, veja, no sinal aqui na frente, ó, tá positivo, certo? Se é positivo, é sinal de que eu tenho mais próton do que elétrons. Entendeu, Daniel? Entendeu ou não? Entendeu, resto do povo? Entendeu? Tanto que quando eu dei aquela fórmula, número de elétrons, tá certo? Vezes a carga elementar. Falei, olha, eu não costumo usar isso daqui, ó, porque isso daqui confunde. Então eu vou usar essa regra aqui, ó, né? Vou usar essa regra aqui, ó, tá certo? Quando os números, a quantidade se equivalem, ele é neutro. Quando o próton é maior do que elétron, né? Na verdade, devia falar o seguinte: é menos elétron, porque próton não aumenta e nem diminui. Né? Cansei de falar isso daí. E quando próton, a quantidade de número de prótons é menor do que elétrons, é negativo. Né? A gente confunde, meu. Por isso que eu não uso sinal, precisa parar e dar uma pensadinha. Não tem problema. Né? Então veja, aqui eu encostei, essa daqui tem essa carga, essa daqui a carga é zero, tá certo? Então essa daqui está faltando elétrons aqui, ó. Faltam elétrons. Bom, eles mantêm contato, conservação de energia. Então fica assim, ó. A carga de A mais a carga de B, tá certo? O que sobra ou o que falta, o que sobra ou o que falta. Soma os dois e divide por 2. Se sobra 10, né? E aqui 0, 10 mais 0 dividido por 2, 5. 5 para cada um. Se falta 10, a mesma coisa. Né? Isso aqui só, entendeu? Então fica assim. Carga de A, 2,4. Eu não vou usar isso aqui, olha, 10 a menos 9, porque eu vou usar isso aqui só no final, tá bom? Que é a transformação de nano para a expressão científica, tá bom? Mas no final eu vou usar isso aí. Então, 2,4 nanocoulomb, mais, isso aqui é a carga de A. Carga de B. Como B não está eletrizado, se não está eletrizado, a carga dele é zero. Né? Então, eu vou somar os dois e dividir um pouquinho para cada um. Né? Portanto, a nova carga A, né? A carga A', vamos dizer assim, né? Que é igual à nova carga B, tá certo? Vai ser esse aqui dividido por 2. 1,2. Não pode esquecer nanocoulomb. E o sinal continua sendo mais, né? Era mais lá no início, ó. Vou até pôr vermelho para você ver. Olha aqui, ó. No início, ó, era mais, tá certo? Ó, mais
continua mais. Aí ele fala o seguinte, bom, equilíbrio. Agora ele vai separar essas duas, né? E vai colocar B em contato com você. Aqui, ó, com o C, tá? C é menos 4,8 nanocoulomb, ok? Tá? O B, né? Agora, o B não é esse daqui, ó. Tá vendo? O B, cadê? O B não é mais neutro, não. Cadê? B, ó, não é mais isso aqui, não. Mudou. Né? B agora tem 1,2 nanocoulomb. Carga positiva. Certo? Ok? Por favor, me interrompa se for necessário, hein? Bom, essa nova condição agora, eu tenho essas duas esferas, então eu vou ter assim, conservação de energia, né? Não se perde, tá? Então agora eu vou ter assim, ó, Q, B, mas qual QB, né? Não o primeiro, não esse aqui, ó. Né? Não esse, ó. Agora não é mais esse, certo? Ele já mudou, agora é esse daqui, ó. Certo? QB novo, QB', mais QC, e vou dividir por 2, tá certo? QB mais 1,2 nanocoulomb, tá certo? Mais a carga de C, tá aqui, ó. Né? Negativa, 4,8 nanocoulomb, tudo isso daqui sobre 2. Ok? Então veja, eu vou ter aqui 4,8 menos 1,2. Então, a nova QB, né? QB, duas linhas, é igual a QC', que é igual, olha, 1,8 nanocoulomb. Obrigado. Vamos lá, né? Ok, tá? Mas essa não é a pergunta. Então, provavelmente, essa resposta, numa prova capciosa, num concurso capcioso, e tem uns caras que são azia, essa resposta vai constar lá como uma das alternativas, né? Mas não é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber o seguinte: quanto ele perdeu, né? Ou quanto ele perdeu, ou ganhou, tá vendo? Ou se ele manteve a carga, né? Ele quer saber. Bom, como assim, Paulão? Bom, acontece o seguinte, ó. Eu tinha QC e passou a ser Q', ou seja, passou de menos 4,8 nanocoulomb para, menos 1,8 nanocoulomb. É isso? Certo? Então, qual é a diferença daqui para cá? Vou fazer uma pergunta e vou esperar a resposta de vocês. C ganhou ou perdeu elétrons? C ganhou ou perdeu elétrons? Era assim, ó. Ele tinha menos 4,8, né? Então ele tinha muito elétron a mais do que próton. Aí ele foi para menos 1,8, tá certo? Então, na verdade, eu estou cada vez mais próximo do positivo. Se eu estou mais próximo do positivo, eu perdi elétrons. Então, de menos 4,8 para 1,8, ele tem que perder elétrons para chegar próximo do positivo. Entenderam o raciocínio ou não? Ele era muito negativo, agora ele está menos negativo, mas continua negativo. Se ele continuar perdendo elétrons, vai chegar a zero. Se ele continuar perdendo elétrons, ele vai ficar positivo. Se ele continuar perdendo elétrons, ele vai ficar muito positivo e assim vai.
Quanto que é essa diferença daqui para cá? Eu disse que ele perdeu elétrons, né? Ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Então é esse menos esse. Então vai ficar assim, ó. Menos 4,8 nanocoulomb menos 1,8 nanocoulomb. Isso vai dar 3 igual a menos 3 nanocoulomb, tá certo? Então foi essa carga que ele perdeu do início até esse ponto. Estão acompanhando comigo? Então, ele tinha inicialmente, né? Ele tinha inicialmente 4,8. Opa! Ele tinha inicialmente 4,8 nanocoulombs de carga e passou a ter 1,8. Olha, negativa e negativa. Beleza. Eu quero saber a diferença dessa para essa. Né? Tá certo? A diferença de carga deu 3,0 nanocoulomb. Então, na verdade, né, ele teve uma diferença delta de carga, né, de 3,0 nanocoulomb. Bom, aí tem uma outra pegadinha, né? É o seguinte, ó, a fórmula é essa daqui, ó. Carga é igual número de elétrons vezes a carga elementar. A carga elementar está aqui, ó, né? Tá? Número de elétrons é exatamente o que eu quero achar. E carga é essa daqui. Então, nós vamos ter o seguinte. Daqui nós vamos tirar aqui. N é igual a carga sobre... Beleza. Bom, agora é que costuma ter o erro, que eu falo que é erro recorrente, né? Aqui que tem um erro que eu costumo... Opa, que é isso, Paulo? Que eu costumo chamar de erro recorrente. Bom, aqui embaixo é simples. 1,6 10 a menos 19 coulomb, né? Sinal negativo se for interessante, né? E em cima, menos, né? 3,0. E o aluno esquece disso daqui, ó, e faz essa conta aqui, ó. Né? E provavelmente esse resultado vai estar no múltipla escolha. Pronto. Já foi o trabalho todo de estudo por água abaixo, né? Nano, 10 a menos 9. Então eu tenho que trazer para cá. 10 a menos 9. Então agora eu vou resolver o seguinte. 3 divide por 1,6. Vamos lá. 3 divide por 1,6. Dá o seguinte, ó. 1,875, né? Ah, esse aqui está fora, esse aqui está fora, esse aqui está fora. Sobrou esse e esse, certo? Tá? Muito bem, né? Falta ainda esse sinal aqui, ó, né? Veja, aqui eu tenho. Bom, então, olha, mantenho a base e subtraio os expoentes. Em cima é menos 9, embaixo é menos 19. Então, aqui dá positivo, né? 9, negativo, 19, positivo vai dar 10 positivo. Portanto, a resposta é 1,875, 10 a décima. Isso aqui é N, número de elétrons, tá certo? Bom, tem gente que fala assim, mas deu positivo, ganhou, deu negativo. Eu não me valho muito do sinal. O sinal é doido para atrair a gente. Vamos apelar para aquele raciocínio inicial, né? Eu tinha numa escala, né? Eu tinha uma escala assim, né? Veja, aqui positivo, aqui negativo. Eu estava aqui, ó, 4,8, tá certo? Aí eu vou subindo,
1,8. Subindo, 0. Subindo. Então aqui é positivo. Então eu vou perdendo elétrons até tornar ele positivo, né? Então, na verdade, perdeu elétrons. Perdeu, né? 1,87510 a décimo elétron. Então lá, perdeu. Então a resposta é essa daqui. Carga equivalente. Tudo bem? Acompanhe comigo aqui. Duas cargas elétricas. Duas cargas elétricas, Q1 e Q2, se atraem. Bom, já tem uma informação preciosa aqui, né? Se elas se atraem, né, acontece isso, tá certo? Por enquanto, carga elétrica é monopolar. Só tem uma polaridade. Se é a mesma polaridade, se repele. Se for polaridade diferente, elas se atraem. Então, essa informação já diz que uma é positiva e a outra é negativa. Não sei qual é qual por enquanto, certo? Elas estão próximas da outra, né? O que pode se afirmar sobre os sinais de Q1 e Q2? Né? Então aqui, olha, o que pode se afirmar sobre os sinais? Que os sinais são opostos, né? Veja, não diz quanto à eletrização. Pergunta sobre sinal. Sinal. Sinal é isso, ó. Mais, menos, isso é sinal. Não é? Tá bom? Se você respondesse uma é negativa, outra é positiva, a resposta é a mesma também. Tá bom? A carga Q1 é repelida. Veja bem. Então, veja, a carga Q1, essa daqui, ó. Eu não sei qual que é uma e qual que é outra, tá certo? Eu só sei que eu tenho Q1 e Q1 é repelida por uma terceira carga. Vou chamar de Q3, repele, certo? Uma terceira carga, Q3. Q3 é positiva. Bom, se Q3 é positiva e elas se repelem, então elas têm o mesmo sinal. Concordam ou discordam? Tá certo? Porque repeliu. Bom, aí vai. Se elas se repelem e elas têm o mesmo sinal, consequentemente, né, como Q1, tá vendo? Ó, Q1 atrai Q2, essa hipótese aqui, ó, eu não sei quem é um e quem que é outro, certo? Só disse que elas têm sinal contrário, né? Só disse que elas têm sinal contrário. Não sei quem é Q1 e quem é Q2. Beleza. Então, se Q1 é positivo, né, Q2 é negativo. Q1 é repelida. Qual o sinal da carga 2? Né? Então, resposta B é o sinal da carga Q2 é negativo. Ok? Tudo bem? É questão de a gente prestar atenção, né? Olhar, pensar, tá? Considere as seguintes afirmativas. Está lá. Um corpo não eletrizado, né, neutro, tá certo? Número de prótons igual a milhar. Ah, obrigado, hein? Essa tá certa. Concorda comigo ou não? Se um corpo não eletrizado perde elétrons, ele passa a estar positivamente eletrizado. Se ganha elétrons, negativamente eletrizado. Certo ou errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, certo? Certinho.
Isolantes ou dielétrico, nós não falamos sobre isso, mas a gente vai falar mais para frente. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas, né? Na verdade, até pode, só que precisaria de uma força muito grande para energizar esses corpos. Na verdade, eu vou considerar que não podem ser eletrizadas, tá bom? Até poderia, por exemplo, não existe o condutor perfeito, né? E nem o isolante perfeito. Mas como é que vai saber quando é um e quando é outro? Difícil, né? Tá? Então vou considerar essa daqui errada. Então, na verdade, estão corretas apenas a primeira e a segunda. Tá bom? Aqui ficou fora de ordem, né? Na hora que eu passei, mas A, B, C, D e E, né? Então, correto apenas a 1 e a 2. 2. Uma aluna de cabelos, uma aluna de cabelos longos, né? Começa a pentear e usa um pente de plástico. Plástico não é um condutor, mas ele... Bom, após passar o pente nos cabelos, nota que ele atrai pequenos pedaços de papel, que é exatamente aquela experiência da caneta que eu falei. É exatamente a experiência. A gente faz em sala de aula com a tampa da caneta. Que se encontram sobre sua carteira, né? Admirada, ela pergunta ao professor qual é a explicação para isso. Eu acabei falando antes de ler a pergunta, que eu até esqueci. O professor pede para os alunos explicar o que aconteceu, né? Aí eles dão as seguintes explicações, né? Um aluno fala assim: o pente é um bom condutor elétrico. O segundo fala assim: o papel é um bom condutor elétrico. O terceiro fala: os pedaços de papel já estavam eletrizados. O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo. Entre o pente e o pedaço de papel ocorre atração gravitacional. Vocês têm 3 segundos para me dar a resposta. Pronto, já passou. Então vamos pensar junto? Né? É porque o que acontece, né? Na verdade, o pente não é um bom condutor. Absolutamente. Né? Se pôr pente na tomada, você não toma choque. Mas a princípio, ele não é um bom condutor. Então essa resposta está errada. Né? O papel é um bom condutor elétrico. Negativo. Se ele estiver seco, se ele estiver molhado, ele conduz energia elétrica. Mas aí, a princípio, ele não é um bom condutor, né? Não é um bom condutor. Os pedaços de papel já se encontravam eletrizados. Se tivesse eletrizado, se todos tivessem a mesma carga, os papéis pulariam para longe um do outro. Essa que é a verdade, tanto negativo quanto positivo. Então, se eles estavam quietinhos na carteira, é porque eles são neutros. Não é? Porque se eles fossem positivos, eles se afastariam. Se eles fossem negativos, eles se afastariam. Então, a princípio, neutro. Né? Então, não estava eletrizado. O pente ficou eletrizado por atrito pelo cabelo. Nós já vimos lá, uma das formas de eletrização, né, é o atrito. Né? O vidro atritado na flanela, né? O plástico atritado no material seco, como um cabelo, que o valha, tá certo? A próxima é: entre o pente e os pedaços de papel ocorre atração gravitacional. Nós vimos gravidade lá na Física 1, né? Mas o que acontece é que tanto o papel quanto o pente estão sob a mesma força G. Agora, essa força G não interage entre o pente e o papel. Interage entre
interage entre o pente e o globo terrestre, entre o papel e o globo terrestre, né? Mas não entre eles, entenderam? Não? Então também está errado. Um átomo de cálcio, né, perde 2 elétrons para 2 átomos de cloro. Um elétron para cada átomo de cloro. É uma ligação. Forma-se assim um composto iônico, cloreto de cálcio. Calcule a carga, né, na verdade, ó, calcule a carga, né, de cada íon, né, certo? Então vamos ler de novo aqui. Um átomo de cálcio perde 2 elétrons para 2 átomos de cloro. Um elétron para cada átomo de cloro. Formando assim um composto iônico Ce, né? Ca mais, né? E fica assim, olha. É Cl menos Cl menos. Cl menos. Só um segundo, por gentileza. Calculem a carga de cada íon, né? Certo? Ou cada átomo eletrizado, né? Porque um átomo, quando eletrizado, ele se transforma em um íon, né? Cátion ou ânion, né? Cátion mais, ânion menos. Vocês já viram ou vão ver isso em química, tá bom? Em cada íon. Esse aqui, ó, é o íon de cálcio. Esse é o íon cloro. Aqui eu ganho perco 2, não é? Aqui N igual a 2. Aqui eu ganho um elétron, não é? N igual a 1. Esse é o íon. Esse também é um íon. São 2 íons de cloro e um de cálcio. Né? Então, vamos lá. Então, eu sei que, primeira, né? A carga equivale a N vezes carga elementar. Então, eu vou pegar de novo a senha. É uma pena, cara, mas eu não sei o que fazer. Vou copiar. Copiei aqui. Vamos colocar lá no WhatsApp. Avisa o pessoal da turma que eu gostaria realmente que eles participassem. Porém, se não der, eu vou deixar gravado. Tá bom? Tá? Eu coloquei de novo o link lá. Com certeza eu preferia que todos estivessem aqui, né? Vamos voltar. Então tá. Né? Então tá aqui. Bom, no caso do cálcio, né? Tá? A carga, ele quer saber exatamente essa pergunta, né? Qual é a carga? Eu não sei. Mas é 12, né? E outra, positivo, tá certo? Então fica assim. Mais 2 vezes 1,6, 10 a menos 19. Portanto, a carga do cálcio, né, é 3,2, 10 a menos 19. Para não confundir, eu vou trocar a cor da caneta. Vamos pegar um verde em homenagem ao campeão da Taça do Brasil. Só que esse verde não é o verde do palestra, né? Esse aqui é o verde palestra. Pronto. Quando eu falo agora do, do cloro, ali está parecendo que é carbono, né? Mas aqui é Cl, viu? É cloro.
Quando eu falo aqui, ó, né? É a mesma coisa, N vezes Z, certo? Só que agora o N é 1, né? E outra, ele ganhou um elétron, né? Tá certo? Ele era neutro, ganhou um elétron, passou a ser negativo, né? Então, menos 1 que multiplica 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Portanto, né, a carga do cloro é menos 1,6, ó, número feio, 1,6, 10 a menos 19. Uma carga, tá certo? Eu vou pegar uma carga primeiro, carga de sinal positivo, né? Positivo. Ela cria em torno dela, como vocês ouviram o rapaz falar lá, o outro professor, ela cria um campo, certo? Cria um campo. Né? Esse campo, quanto mais se afasta, mais fraco ele fica. Ele fica mais fraco proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu me afasto 2, né, ele fica fraco 4 vezes mais fraco, porque é 2 ao quadrado. Se eu me afasto 3, ele fica 9 vezes mais fraco, porque 9 ao quadrado. Então, conforme a gente se afasta, né, esse campo elétron se afasta. Depois, as experiências dele mostrou que existe uma coisa chamada linhas de campo. No caso do campo elétrico, é diferente daquela experiência que ele fez com o elétron com o ímã, né? Porque no ímã não é essa condição. Veja, aqui, olha, eu tenho de maneira radial, chama de linhas de campo, tá bom? Linha de campo. Linha de campo elétrico. Tá? E elas são, nesse caso, no campo elétrico, ela é radial. Radial, a princípio, radial. Oh, meu Deus do céu. A caneta judia, radial. Tá certo? No caso de carga positiva, saindo, né, de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Né? No caso de cargas negativa, né, é o inverso. Elas passam, o sinal passa, essa linha de campo passa a indicar para dentro. Então, se eu tiver uma carga positiva aqui, uma outra carga positiva aqui, elas vão se repelir. Tudo bem. Esse daqui, eu falei, eu vou fazer um desenho em cinza, só para a gente poder ter uma ideia aonde deveriam ser as linhas de campo desse daqui, ó. Né? Tá certo? Aqui seriam as linhas de campo. E aqui seriam as linhas de campo, né, desse outro aqui, tá? Porém, como eu falei, elas não se cruzam. Então, na verdade, o que acontece, né? A linha aqui, aqui é simples, ela vai vir para cá, a linha é para cá, essa linha é para cá, essa linha é para cá. Porém, aqui ela vai defletir, né? Para não se cruzar uma com a outra, né? Uma com a outra, tá certo? Uma com a outra. Elas deformam. Então, isso daí, algumas experiências, né? Aquela do eletroímã dá até para fazer em casa, né? A do campo elétrico, não. Essa região aqui, ó, toda essa região em volta, a gente chama de campo elétrico. E é uma grandeza vetorial, tá certo? A mesma coisa acontece com cargas negativas. Se elas fossem negativas, aconteceria a mesma coisa, só que inverte o sinal. Certo? Vamos lá mostrar. Se fossem cargas negativas, né? Negativas. Deixa eu pôr aqui um cinza só para mostrar aonde seriam essas linhas, né? Só como linha auxiliar, tá certo? Só que essas linhas não se cruzam. Então o que aconteceria, né? Ela não vem, a linha vem aqui, ela faz isso, deflete, né? Para não se cruzar.
reflete para cá. Então elas não se cruzam. No livro dá para ver melhor essa imagem aqui, tá bom? Elas fazem isso e não se encontram, né? Não se encontram, tá certo? Não se cruzam, né? Não se cruzam. Tá? Bom, e se eu tenho... E se eu tenho... E se eu tenho agora... E se eu tenho carga positiva e carga negativa? Muito bem. Vou fazer isso aqui para facilitar. Só aumentando um pouco mais de linha aqui, para a gente poder ter. Né? E agora, né? Agora acontece isso aqui. Primeiro, a carga positiva, eu sei que o sinal do campo é para fora. 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 Certo? E na carga negativa, o sinal é para dentro. O sinal é para dentro. O sinal é para dentro. Certo? O sinal é para dentro. Por convenção, tá bom? Bom, e agora? Uma atrai a outra. Então aqui eu vou ter essa linha indo daqui para cá, essa linha indo daqui para cá, essa linha indo daqui para cá. Lembra que ele falou? Em todo espaço, você, em qualquer espaço, mesmo que eu saia agora, né, dessa página, essa linha vai tá fazendo o seu estrago fora daqui, certo? Sempre existe campo fora daqui, né? Então isso que acontece, né, com essas linhas de campo, olha, tá? Tá? Do positivo para o negativo, entenderam ou não? Do positivo para o negativo. Bom, vamos à lei de Coulomb. Bom, isso aqui é sobre interação. Se fosse ao contrário, né, negativo e positivo é a mesma coisa, tá? Positivo e positivo repele, não cruza a linha. Negativo e negativo repele. Positivo e negativo atrai. Negativo e positivo atrai. Depois eu vou dar a lei, como é que fala? Escrita para você, tá bom? Mas a princípio ela acaba reduzindo numa fórmula. Então, em vez de eu falar os detalhes sobre a lei, né? Como é que ele idealizou, como é que ele fez esses ensaios, tal, ele define, né? Nós falamos, as partículas se atraem, as partículas se repelem, mas para movimentar precisa de força, né? Tá certo? Elas se atraem com qual intensidade, com qual força? Elas se repelem com qual intensidade, qual força? Então, é isso que Coulomb descreve na sua lei, né? E é o seguinte, assim, ó. Ele diz que a força, né, é diretamente proporcional ao produto das cargas, a carga que gera o campo elétrico e a carga de teste, como aquele professor chamou, pelo quadrado da distância. Se vocês se recordam, massa vezes massa de física 1, lembra? Gravitacional, né? Gravidade, tá? Vezes uma constante G, da constante da gravitação universal. Lembra? Isso aqui é física 1. Física 1. Né? E agora? Então é o seguinte, olha, a força que ela se atrai ou se repele, né, é diretamente proporcional à intensidade da carga. Ou seja, quanto maior a carga, maior a força. Não é? Quanto maior a distância, menor essa força no quadrado dessa distância. Percebe? Foi o que eu falei. Se você afasta 2, a força cai para 4. Se você afasta 3, a força cai para 9. 1 nono, né? Se você afasta 4, vai para 1 décima sexta. Porém, falta aqui uma constante, tá? Que é a constante no vácuo, né? Esse K, nós vamos fazer vários exercícios com ele, já foi uma aula passada, né? Essa
constância vale no sistema internacional 9 vezes 10 a nona. Importante, ó, Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Por quê? Vai aqui, certo? Quadrado do metro, que está embaixo, ó, cancela com esse. Coulomb vezes Coulomb é Coulomb ao quadrado, cancela com esse. Vai sobrar força em Newton. Tá? Então, sobra força em Newton. Normalmente isso aqui é dado, tá bom? Não precisa esquentar muito a cabeça, não. O que é importante? É lembrar que aqui, ó, é Coulomb, a unidade, aqui é Coulomb, a unidade, e aqui é metro, metro, a unidade. Tá bom? Metro, a unidade. Ok? Gente, eu volto já já com vocês. Deixa eu fazer um pequeno intervalo de 10 ou 15 minutos, se vocês permitem. Pode ser, não? Bom, nós vimos que essa força de interação, que é o produto dessas duas cargas, pode ser repulsão, né? Pode ser repulsão ou atração, depende do sinal das cargas, tá certo? E ela é sobre essa linha que une o centro dessas duas partículas ou desses dois corpos. Tá? Então, por ser um vetor, ele tem intensidade, que é a força dela, né, propriamente dito, tá certo? Sentido, o sentido é essa reta aqui, ó. Né? Sentido. E direção é para onde aponta, né? Para onde aponta, né? Direção, tá certo? Nesse caso, ó, essa é a direção. Nesse caso, direções opostas, né? Elas se repelem. Importante, né? Aqui, Coulomb, aqui, Coulomb, aqui, metro. Né? E a constante é, a constante é Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Tem coerência, né? Porque esse do denominador, né, simplifica, tá vendo aqui, ó, é metro, metro ao quadrado, né? Então simplifica numerador e denominador. Carga vezes carga dá carga ao quadrado, C2. Simplifica com esse daqui. Então a força final será em Newton, né? Newton. Newton se escreve assim, ó. O símbolo é N maiúsculo, né? E por extenso é minúsculo, Newton. Né? Tá certo? A unidade no sistema métrico, no sistema internacional, é Newton, né? O símbolo do Newton é N maiúsculo e se escreve como Newton, tá certo? Newton. Duas cargas separadas uma distância de 3 metros. Então vou ter aqui, ó. Aqui uma carga Q1, aqui uma carga Q2, né? Separadas por uma distância, eu falei 3 metros, mas não é, né? Uma distância de 3 centímetros. Ele diz assim, ó, a carga 1 é 2 microcoulomb e Q2 menos 4 microcoulomb. Microcoulomb. Ok? Tá? Então, deixa eu só apagar isso aqui que ficou feio. Isso. Então, a distância, né, entre elas. Tá. Aí, como nós vimos na página anterior, né, a carga tem que ser em Coulomb, né? A carga tem que ser em Coulomb.
Então, Q1 é igual a quanto, né? 2 microcoulomb. Micro é 10 a menos 6. Então fica assim. 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Agora sim. Agora beleza. Q2 é igual a menos 4 10 a menos 6 coulomb. Agora sim. A unidade está coerente, né? As unidades estão coerentes. Beleza? E a distância, né? A distância tem que ser em metro. Então, D tem que ser em metro. Quem tem 3 centímetros, centímetro é 10 a menos 2 metros. Então é 3, 10 a menos 2 metros. Então, agora existe coerência nas unidades, né? Para poder aplicar na fórmula, certo? E a constante 9 10 a nona Newton, opa, metro quadrado sobre coulomb quadrado. Então agora todas as unidades estão coerentes. O que acontece na prova? O aluno esquece de fazer essa conversão, mete pau, faz a conta e dá um resultado, né? E aí fica bravo. Se você montar, fizer o quadro sinótico, tá vendo? Ó? Deixa eu mostrar para vocês em verde. Ó. O enunciado. Deixa eu só fazer o seguinte: ó. Eu vou dobrar essa página. Ctrl D. Veja, esse é o enunciado do problema, certo? É assim que você vai receber na prova, certo? Se você chegar e colocar só o resultado final, é ruim. Né? Eu não vou acreditar. Então o que eu quero que você faça? Faça essa demonstração, né? Faça isso, ó. Faça isso. Coloque lá a carga, né? Tá certo? Coloque as cargas, tá certo? Marca a carga, mostre a distância entre elas, mostra que você fez a conversão, tá certo? E aplique no final, né? Ó, então, qual a intensidade, qual a intensidade da força elétrica entre essas cargas? Na verdade, deveria ser vetorial, porque essa força, a princípio, a princípio essa força, como é uma negativa e a outra é positiva, essa força, ela é, perdão, essa força é atrativa, tá certo? Essa força está aqui e é a mesma aqui, a mesma força que atua. A mesma força que atua sobre Q1 é a mesma força que aplica sobre C2. Não é? Você puxa a corda do lado de cá, quem puxa a corda do lado de lá faz a mesma força. Se tiver diferença de força, essa corda vai acelerar. Não é? Tá? Essa é a força. E na verdade, essa daqui é um vetor. Né? Uma grandeza vetorial. Tá bom? É igual a. Tá aqui, a fórmula vai estar lá vai estar na prova. Né? Sobre D2. A prova vai estar lá num canto qualquer. E agora é só aplicar. Né? Então fica assim: 9, 10 a nona. Aí, o que acontece? O aluno coloca aqui assim, ó. 2, né? Menos 4 sobre 3, né, ao quadrado. Certo? Se fizer essa conta e for múltipla escolha, provavelmente vai ter a resposta. Mas está errado, né? Falta a conversão. Então aqui é 10 a menos 6, 10 a menos 6 e aqui 10 a menos 2. Agora sim, esse aqui é o quadrado. Tá bom? Beleza?
Então vamos lá, vamos dar uma força para a gente poder resolver isso aqui. Então veja, eu tenho, se a gente for resolver esse aqui, eu vou fazer passo a passo, então fica assim, ó, 9, 10 a nona, não é? Aqui, olha, é vezes, né? Então aqui não tem sinal, então esse sinal aqui passa para fora, força, menos. Essa força vai dizer se ela é atrativa ou repulsiva, né? 2, 10 a menos 6, vezes 4, 10 a menos 6, sobre 9, porque é 3 ao quadrado, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Quando eu tenho potência de potência, né? A, B elevado a C, eu mantenho a base e faço o produto B vezes C, certo? Quando eu tenho uma potência elevada a uma outra potência. Então aqui eu tenho assim, ó, 10 a menos 2 elevado ao quadrado, não é? Então, 2 vezes menos 2, 10 a menos 4. Ok? Muito bem. Eu só faço isso aí porque às vezes tem gente que esquece, tá bom? Por favor, não fiquem bravos comigo. Então o que eu vou fazer agora, e como é que eu faria, né? Eu costumo fazer quando as fórmulas são muito grandes, quando eu trabalhava com cálculo, essas coisas, separo, né? Tudo isso aqui, ó, e a potência de 10. Então, pegando essa parte vermelha, vai ficar assim. Bom, negativo, você não tem nem porquê, porque indica só que ela é atrativa. Eu posso até deixar, né? Mas, na verdade, não me diz muita coisa, porque o que eu vou precisar aqui, ó, é o módulo da força. O que é o módulo da força? Para quem não lembra, módulo de um valor é esse valor elevado ao quadrado, raiz quadrada. Por quê? Se esse número for negativo, não é? Ele vira positivo, tá certo? Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 é igual a menos com menos dá mais 4, tá? Raiz quadrada de 4, 2, não é? Então, isso aqui equivale a 2, ao módulo de 2. Para quem não lembra de matemática, né, é isso aí. E outra revisãozinha. Opa. Então, vamos lá. Separando, a parte vermelha vai ficar assim. 9 vezes 2 vezes 4 sobre 9. E a parte de potência fica assim, ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 sobre 10 a menos 4. Como eu tenho aqui produto de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo o expoente, não é? 9 mais menos 6 mais menos 6. Embaixo, 10 a menos 4. Essa conta aqui, ó, certo? Dá 12 negativo com 9 dá 3. Deixa eu ver, 9, 6, 9. Tá. Então aqui, ó, 12 com 9 aqui dá 3 negativo. Ok? Negativo, porque aqui é 12. Esse aqui, ó, deixa eu mudar de cor. Aqui, ó, né, dá 12 negativo. Com 9 positivo, a diferença dá 3. Então vamos vir aqui para baixo. Ó. Então a força, né, o módulo da força
é igual. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 9 em cima, 9 embaixo. Simplifica. 2 vezes 4, 8. E aqui? Bom, eu tenho em cima 10 a menos 3. E embaixo 10 a menos 4. Dá para fazer direto? Dá para fazer direto. A gente não sabe, mas não tem problema. Como é divisão de fração, né? Tá certo? Divisão de fração de mesma base, só pode a mesma base. Então, eu mantenho a base e subtraio o expoente. Então, daqui, ó, menos 3. Opa, calma, Paulão. Menos 3, menos, né? Menos 4. Ok? Menos com menos dá mais, certo? Porque aqui é o sinal, né? Menos com menos dá mais. Vai ficar assim, ó. 8 vezes 10 a primeira, né? Porque aqui dá 1, certo? O resultado aqui é 1 positivo, né? Vezes 10 Newton, né? Ou a resposta 80 Newton. Então não adianta o aluno vir, né? Pular toda essa fase, né? Todas essas fases, né? E me dar a resposta, né? Certo? O que eu quero ver, né? O que eu quero ver é como você montou. Porque vamos supor, você montou correto, você montou aqui, ó. Você fez isso aqui, né? Fez o sinal, fez aqui, ó. Fez o gráfico das forças ali, né? Mostrou a fórmula, aplicou a fórmula aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Pegou a fórmula e aplicou aqui, ó. Essa parte aqui já está valendo praticamente toda a questão. Se não 100%, pelo menos 50%, 75% da questão, para mim aqui já está valendo. Aí quando você vem para cá, aí vem fazer as contas, né? Os cálculos, as contas. Vamos supor que se cometa, né, um erro, né, na conversão, né? Esqueceu o décimo, tá certo? Ou na operação de potência, percebe? Então esse resultado não vai ser igual. Porém, você fez todo o caminho. Então, com certeza, eu vou considerar sim, pelo menos uma parte. Se é uma questão total, vale 1,25, depende do que você fez, ela pode valer 1 ponto, né? Pode valer 0,75, como pode não valer nada, valer zero. Né? Se você não responder nada e colocar só essa resposta, com certeza o valor vai ser esse daqui, ó. Né? Tá bom? Tem que demonstrar o que você aprendeu. Não adianta pôr a resposta. Ah, fiz de cabeça, fiz da máquina calcular. Meu, tudo tem problema, mas indique o que você fez. Indique. Mesmo que você tenha feito a máquina calcular, indique. Entenderam ou não? Vamos pro próximo. Alguém tem dúvida nesse daí? Vocês estão muito caladinhos. Então tá aqui a questão. Sabendo que eu tenho duas cargas, A e B, valores respectivamente igual a menos 10 microcoulomb, né? Cuidado, microcoulomb, né? Então, ó, aqui, ó, menos 10 a menos 6 coulomb. E a outra, 9, 10 a menos 6 coulomb, tá certo? Primeiro, se elas são de sinais contrários, elas são repulsivas, certo? Então, a primeira questão é responder. Espera lá no final, você vai colocar isso aqui, né? E qual é essa força elétrica, né? Qual é a resultante, né? Qual é a resultante? Qual é a resultante? Tanto é a mesma, né? Então, vamos lá. Igual ao exercício anterior. A força é igual a 9, 10 a nona, o produto de menos 10, 10 a menos 6, vezes 9 vezes 10 a menos 6,
sobre a distância. Quem tem 3 centímetros tem 3, 10 a menos 2 metros. Então aqui eu vou ter 3, 10 a menos 2 ao quadrado. Então eu vou ter 9 vezes 10, o sinal, que vai indicar apenas que ela é atrativa, né? Tá? Força atrativa, tá? Vezes 9 vezes 10 vezes 9, vezes 10 a nona, 10 a nona, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6. 3 ao quadrado, aqui ó, dá 9, e aqui dá 10 a menos 4. Bom, 9 simplifica com 9, aqui dá F igual a 90. E aqui nós já sabemos a resposta, né? Certo? Aqui dá menos 12, com 9 menos 3. Embaixo menos 4, tá certo? Passa para cima com sinal positivo. 4 positivo, 3 negativo, 10 a primeira, vezes 10 a primeira, Newton. Ou né, 900 Newton. Você vai escrever 900 Newton, né? Ó, natureza, pode até escrever natureza tal, né? Repulsiva. Essa é a resposta do problema. Okay? Vamos supor que você esqueceu de escrever repulsiva, mas você pôs o sinal, então está valendo, não é? Ou você fez tudo isso daqui, daquela primeira parte, não é? Mas errou na potência, vale uma parte. Entenderam ou não? Por isso que é importante que vocês equacionem corretamente o problema. Vamos para o próximo? Dúvida? Tem pouco aluno na sala, que dó. Dúvida? Oi, fale, quem chamou? Ah, tá. Daqui. Coulomb. Quando a gente fala em Coulomb, tá um pouco lento aqui. Cadê Coulomb aqui? Quando a gente fala da lei de Coulomb, né? Ele fez vários ensaios e fez uma analogia com a gravitação, né? A gravitação tá aqui, ó. Ele fez uma analogia com a gravitação. Massa vezes massa sobre o quadrado, né? O inverso do quadrado da distância e uma constante gravitacional, né? Então aqui é carga vezes carga sobre a distância ao quadrado, o inverso da distância, vezes uma constante. É essa constante de Coulomb, tá vendo? Ó? Tá certo? Constante elétrica, tá vendo? Ó? Que entra na fórmula, que é exatamente, ó, 9, 10 a nona, vezes Newton, vezes metro ao quadrado, sobre Coulomb ao quadrado. Ok? Tudo bem? Por nada. Então eu tenho duas cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância D, se repelem com força e intensidade F, e se elas forem alteradas, né? Eu quadruplico a força 1 e triplico a força. Ah, desculpa. Quadruplico a carga 1 e triplico a carga 2, tá certo? E ainda eu faço o quê? Quadriplico
a distância entre elas. O que acontece? Aí, sempre eu dou um exercício parecido com esse nas provas. E sempre tem aluno que fala assim: eu não sei calcular porque você não deu os valores. Como assim? Ah, mas não dá para achar o resultado, você não deu o valor? Então leia o enunciado, né? O que você vai estabelecer é uma relação das forças entre a força inicial e a final. Presta atenção, acompanha. E elas têm uma força e se repelem, ó. Se repelem com uma força F. F. Tá vendo? Duas cargas, Q1 e Q2, separadas. Podia ter posto um ponto aqui, né? Porque ele é pontiforme, né? Eu não sei nem porque eu faço bolinha. Bom, separado por distância D, então a distância entre elas aqui, ó, é D, tá certo? Se repele com uma intensidade F. Pronto. Falou tudo que eu tinha que saber sobre a condição dessas duas partículas. Perfeito? Ótimo. Aí ele fala o seguinte: bom, aí você tem uma nova condição. Agora eu tenho um novo Q1, um novo. Eu tenho um novo Q1, um novo Q2, tá certo? Novo Q1 e Q2. Esse aqui vale 4 vezes aquele primeiro Q1 lá atrás. E esse daqui vale 3 vezes o Q2. É isso que ele disse, tá certo? Alterou as cargas. Então passou de Q1 para 4Q1. De Q2 para 4Q2. Não é? Então isso aqui eu não vou nem usar. Foi só uma referência aqui. E ainda ele fala o seguinte, ó. Que a distância entre elas não tem meta. Se você atingir a meta, dobra a meta. Você já ouviu isso em algum lugar? Não. Então, a distância original era D. Só que agora ela vai quadruplicar essa distância. O que é quadruplicar? Multiplicar por 10. Essa é a nova distância. Olha lá. Nova distância. 4 vezes D. Meu D ficou muito feio. 4 vezes D. Era D, passou a ser 4 vezes D. Não é? Era Q1, passou a 4Q1. Era Q2, passou a 3Q2. Ok? Aí eu tinha. Agora eu vou ter uma força F2, ou F', sei lá, só para ter uma ideia, né? E aqui eu tinha inicialmente uma força F ou F1, como queira. Como queira. Ele pergunta o seguinte: qual será a nova intensidade? É isso que pega. O aluno fala assim, mas eu não sei qual que vai ser porque eu não tenho valor. Não precisa. Ele fala para você aqui com muita segurança que elas se referem com uma força de intensidade F. Ele falou. Então isso aqui é conhecido. Então, muito seguro. Então é o seguinte, olha. Fica assim, ó. Eu tenho, vamos colocar aqui, ó, esse F. Peraí, esse F aqui, ó, né, vai ser K vezes Q1 vezes Q2, concorda comigo? Sobre D2. Não é isso que diz a Coulomb, a lei de Coulomb? Produto das cargas. Carga 1, Q1. Carga 2, Q2. Quadrado da distância. Qual que é a distância? D. Então, D2. Beleza? Ótimo. E eu tenho, por outro lado, aqui, ó, eu tenho F2, que é K, que é o mesmo K, é a mesma constante, vezes. Só que agora, produto das cargas. Que carga? 4Q1, que é a carga dessa daqui, vezes
3Q2, que é essa carga aqui, mudou, sobre a distância ao quadrado. Qual é a distância? 4D ao quadrado. Erro recorrente. Erro recorrente. O pessoal esquece de colocar o 4 ao quadrado. Coloca 4 e coloca só D ao quadrado. Mas a distância é 4D, não é D. A distância é 4D. Então, é 4 vezes. Se fosse 3, seria 12. Se fosse 10, daria 30. Os dois têm que ser ao quadrado. Ótimo. Tá bom, Paulão, mas e daí? Daí? Simples, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Opa. Eu estabeleço uma relação, ó. F2 sobre F1. Porque aí eu vou dizer para você, F2 é tantas vezes maior do que F1 ou tantas vezes menor do que F1. Eu estabeleço uma razão, uma proporção. Aí eu vou fazer o quê? Dividir isso daqui por isso daqui. Certo? Só que ficou muito amontoado aqui. Deixa eu só pôr mais para baixo. Só vou colocar mais para baixo. Fica assim então. F2 sobre F1 é igual. Bom, vamos lá. F2, que é esse aqui. K 4Q1 3Q2 sobre 16, certo? 4 ao quadrado, 16. D2 sobre, agora esse aqui embaixo, K Q1 vezes Q2 sobre D2. Bom, quando eu tenho uma divisão de fração, eu mantenho a primeira, tá aqui, ó, mantenho a primeira, K 4Q1 3Q2 sobre 16 D2. Multiplico pelo inverso do denominador. 1 sobre K. D2. Opa, que é isso, Paulo? D2 sobre Q1 vezes Q2. Eu só vou mudar de página para facilitar o entendimento. Então tá aqui. Vamos lá. Então veja, aqui na verdade tem que ter um sinal de igual, né? Eu só pus aquele sinal de divisão para facilitar, mas na verdade aqui tem que ter um sinal de igual, certo? Então veja, eu tenho aqui, olha, K no numerador, K no denominador. K dividido por K, 1. Eu tenho Q1 no denominador, Q1 no numerador, Q1 no denominador. Dá 1. Eu tenho Q2 no numerador, Q2 no denominador. Simplifica, dá 1. Aqui eu tenho D2 no denominador, D2 no numerador. Simplifica. Então, ficou assim, ó. Veja. F2 sobre F1 é igual. Olha, em cima então eu tenho 4 vezes 6, 12. E embaixo eu tenho 16. Simplificando, eu vou ter 3, 4, divide por 4, divide por 4, certo? Isso aqui não basta como resposta, não atende, né? Qual a nova intensidade, né? Não diz, né? Qual a nova intensidade? Bom, a nova intensidade é F2, né? Que é 3 quartos, passa multiplicando, né? 3 quartos da força inicial. Essa sim é a resposta. Olha, você pode até escrever por extenso ou deixar assim, né? Então a resposta, a nova intensidade, é a seguinte: a nova força é 3 quartos da força inicial. Essa é a resposta. Se fosse escrever, você veria: a força final é 3 quartos da força inicial.
Ou, né, se for representar, ela pode ser representada dessa maneira a resposta. Entendeu? Fixas no ponto A, C e tem uma carga fixa em B de menos Q. Então, vamos. Tá tudo escrito ali, ó, né? Então aqui eu tenho Q, certo? Aqui eu tenho 4Q e aqui eu tenho menos Q. Se eu tenho mais e menos, elas, vou pôr vermelho para ficar mais claro aqui. Atrativa, tá certo? Aqui eu tenho menos, tenho mais, também é atrativa. Certo? Também é atrativa. Então eu vou chamar essa daqui, ó, de FAB. Certo? E essa daqui de FBC. Certo? A força nas extremidades da corda lá. Não é? Tá bom? Aí ele fala assim, ó. Essa tá fixa, não é? Aí, essa daqui, ela para aqui no meio, não é? Ele quer saber determina a intensidade da força resultante da carga Q fixa em B. Tá fixa aqui. Se ela não tivesse fixa, ela se mexeria até achar um ponto de equilíbrio entre as duas forças. Como ela está fixo, eu vou ter uma força resultante que eu não sei. Pode ser para cá, força resultante, né? Ou pode ser para cá, né? Não sei, tá certo? Eu só sei que a força resultante é igual. Bom, FAB, posso somar as duas ou subtrair. Por quê? É assim, ó. Quando a força é da esquerda para a direita, é mais. De baixo para cima é mais. Momento anti-horário é mais. Então, essa daqui seria mais, essa seria menos, essa seria mais, essa seria menos. Tá certo? Então, a força resultante aqui em B é a soma de AB, tá certo? Ó, nesse caso, negativo, tá certo? Com essa daqui, ó. Mais FBC. Tá? Força resultante. Bom, não falou nada, né? Eu tenho que calcular menos FAB, que é igual. Tenho K, né? Que é 9, 10 a nona, vezes Q vezes menos Q, né? Q, quanto vale? 10 a menos 4 coulomb. E menos Q vezes menos 10 a menos 4 sobre D quadrado. Ok? D quadrado. Então vamos lá. Vamos resolver isso daqui. Aqui dá 8 e 9 dá 1. Esse e esse dá 8 negativo, dá 10 positivo. Então fica assim: 9 vezes 10, ou 90 sobre D2. Tá? E ela é negativa porque ela é para a esquerda. Essa aqui é essa força é essa força aqui. Então vamos lá. A outra força, vamos mudar de cor, porque senão. Então assim, ó. FBC, né, é 9, 10 a nona. Aqui, menos Q, menos 10 a menos 4, vezes, aqui é 4, né? 4 vezes
10 a menos 4, certo? Sobre a distância, 2D. 2 ao quadrado, 4D2. Isso aqui fica igual a... Bom, aqui eu tenho. Antes eu não tinha. Agora eu tenho. Depois eu deixei de ter. 4 vezes 9, 36. 6. Aqui dá 8, não é? 8 e 9 vezes 10. E embaixo dá 4. Na verdade, simplificando aqui, dá 9, né? Portanto, 90 sobre D2. Aqui, 90 sobre D2. Então, tá aqui, ó. Eu disse que a resultante é a soma das duas forças. E vocês calaram, sinal que concordaram, não é? Beleza. Então veja, menos 90D2 com mais 90D2, quanto que dá? Tic-tac, tic-tac. Se vocês não falarem, eu não dou dica no próximo exercício. Dou-lhe uma. Se vocês não me falarem, eu não vou dar dica no próximo exercício. Não, filho, assim, ó. Menos 90 sobre D2, mais 90 sobre D2. Chama esse daqui, ó, de Zé. Isso aqui também não é Zé? Sim ou não? Sim. Como que não? 90 sobre D2, 90 sobre D2. Isso, peraí. Mais é menos é, quanto que dá? Não! Como D2? Tá, em vez de Zé, eu vou chamar de 1000. E aqui de 1000. Mais 1000 e menos 1000, quanto que dá? Aê! Entendeu não? Entendeu? Se você quiser fazer, oi? Entendeu, né? Mantém o denominador D2, tá certo? Divide por esse, multiplica por esse, menos 90. Mais, divide por esse, multiplica por esse, 90. Então aqui vai dar mais 90, menos 90, zero. Zero sobre D2, zero. Portanto, a força resultante, ó, a intensidade da força resultante, você vai ter que dizer lá, né? O resultado da força resultante é zero. Zero. Então, por isso que eu falo para vocês, eu não sei quem foi a menina que falou, mas tudo bem, desculpa a brincadeira, mas que tá tarde, eu não estou desmerecendo ninguém, eu acho que tem que levar numa boa. Né? Hoje em dia a gente não pode falar nada, não pode falar, porque tudo é ofensivo, tudo é imoral, mas é só para te relaxar um pouquinho, não tem problema. Mas olha, vamos supor que você veio, fez todo o percurso, né? Já não tem nenhuma cor aqui. Você fez todo o percurso, fez tudo certinho, veio até aqui e tal. Quando chegou no final, nessa operação, exatamente nessa conta aqui, né, deu um tilt, deu um branco, pá. E eu respondi D, ou menos D. Então veja, eu não vou considerar zero. Se eu conseguir entender que você mostrou o andamento da solução, mostrou qual vai ser a força resultante, mostrou como é que calcula a primeira, como é que calcula a segunda,
praticamente 90% da questão você acertou, você errou uma questão de matemática que não é minha disciplina. Eu vou considerar. Se não 100%, sei lá, 90%, 75%, entenderam? Por isso que é importante você equacionar corretamente o problema. Tudo bem? Já passou do horário? Deixa eu dar uma dica nesse aqui, ó, que eu vou deixar para vocês. Ok? É o seguinte, olha. Eu tenho duas cargas, vou usar só a dica, não vou resolver. Mas olha aqui, ó. Vou pegar uma outra cor aqui. Vou aproveitar essa cor que está aqui. Né? Eu penso assim, olha. Eu tenho uma carga aqui e uma carga aqui, né? Tá? Qual é a interação dessas duas forças? Tá certo? Para lá e para cá ou para cá e para lá? Não sei. Né? Depois eu ainda tenho essa mesma força aqui, ó. Eu tenho essa força interagindo com outra força aqui. Também eu não sei. Para que lado que é? Para lá e para cá? Não sei. Né? Agora eu sei que eu vou ter, né? Sobre essa daqui, perdão, sobre essa daqui, ó, eu vou ter essa força que é resultante dessa daqui, certo? E vou ter essa força que é resultante da interação dessas duas aqui. E o resultado? Ah, o resultado e como é que eu acho o valor dela? Ok, agora aí fica por conta de vocês. Vou dizer uma coisa. Se aqui é F1, aqui é F2, FR, chapeuzinho, é igual a F1, chapeuzinho, mais F2, chapeuzinho. O que significa esse chapeuzinho? Não é escalar, é vetorial. Então entra em conta sentido e direção. Tá bom? Procurem resolver ordenadamente, passo a passo, acompanhem as dicas que eu deixei e mandem lá no Classroom. Obrigado, até semana que vem.